A história da ciência nos mostra o quanto já aprendemos e quantas coisas ainda faltam para serem aprendidas. Nosso conhecimento sobre o mundo de hoje é baseado em avanços que ocorreram mais especificamente no último milênio. Ideias sobre o comportamento da natureza foram levantadas por indivíduos curiosos e, claro, essas observações iniciais foram então testadas por outras gerações para comprovar as hipóteses originais. Isso nos mostra como a mente humana é engenhosa e o tamanho das possibilidades para o futuro. Isaac Newton dizia que conseguiu ver mais longe porque estava apoiado nos ombros de gigantes. Com essa frase, um dos maiores físicos e matemáticos de todos os tempos nos lembra como saber a história da ciência é importante para qualquer um. A principal e mais óbvia delas é que as teorias científicas mudam com o tempo. O que sabemos hoje é bem diferente daquilo que as pessoas acreditavam alguns séculos ou milênios atrás. Do mesmo modo, o conhecimento será diferente no futuro. No entanto, não é exatamente isso que a arqueologia e o estudo de outras áreas da ciência têm nos mostrado. Analisando todas as incríveis construções de povos que supostamente eram primitivos, especialistas chegam à conclusão que fossem talvez ainda mais avançados que nós, uma teoria que muda tudo o que sabemos sobre o passado. Quer saber um pouco mais sobre esse tema? Então fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. A história, na forma que nos é contada, mostra como foi o ontem e é uma ferramenta fundamental para que a sociedade consiga ter um melhor entendimento de si própria no hoje. Porém, muitas vezes, o processo ou os caminhos para chegarmos a esse tipo de conhecimento passam desapercebidos. O modo como o passado é interpretado se configura como o campo de atuação da historiografia, ciência que basicamente estuda as maneiras em que a história literalmente é produzida. É curioso pensar que a história não é como um filme que já passou, é uma película que pode ser constantemente editada e interpretada. O ontem e o hoje se relacionam intrinsecamente em uma estrada de mão dupla chamada de tempo. Algumas coisas que ocorreram no passado não se alteram, são imutáveis. O que muda de acordo com o presente é a percepção disso. Dessa forma, as experiências vividas no agora angulam o olhar da ciência para o antes e, inclusive, discutem qual passado é interessante de se obter uma compreensão mais apurada. Tendo em mente essa maneira de pensar, é de concordar que talvez o Antigo Egito seja a antiga civilização que por mais tempo tem colocado dúvidas não só na cabeça de pessoas leigas, como a maioria do público em geral, como também os próprios cientistas. Em 1999, o alemão Carlo Bergmann encontrou 3 cacos de cerâmica antiga nas redondezas do oásis de Dakhla, a 350 quilômetros a oeste do Cairo. A descoberta levou-o a pesquisar mais com a ajuda de outros 2 arqueólogos. E em 2001, os 3 localizaram os vestígios de 27 estações ao longo de uma trilha usada no passado, denominada Abu Balas, que corria 350 quilômetros a sudeste de Dakhla, em pleno deserto do Saara. É provavelmente a primeira estrada transariana e mostra que havia expedições faraônicas que mergulhavam inteiramente na areia do deserto, afirmou na época Stefano Kroh, da Universidade de Colônia, na Alemanha, um dos arqueólogos envolvidos na expedição. No entanto, Bergmann e outros estudiosos sugerem uma hipótese ainda mais ousada. Em vez de uma rota concebida pelos antigos egípcios, ela seria uma obra de outra civilização, instalada no deserto, cujos conhecimentos permitiram ao Egito faraônico chegar ao seu elevado grau de evolução que conhecemos atualmente. Tornou-se evidente que no passado distante, o homem antigo sabia a forma correta e o tamanho do nosso planeta, embora os estudiosos tradicionais neguem firmemente isso. Suas habilidades cartográficas eram também quase tão avançadas como a nossa é hoje, e tudo isso foi conseguido milhares de anos atrás, com o uso da trigonometria esférica avançada em matemática, que lhes permitiu elaborar alguns dos mais incríveis mapas antigos que já vimos até hoje.
Isto significa que o homem pré-histórico tinha muito conhecimento e usou métodos extremamente avançados de projeção, que lhes permitiram obter coordenadas extremamente precisas, mesmo naquele momento da história humana. Embora os pesquisadores saibam que as civilizações antigas eram avançadas, de alguma forma eles nunca conseguiram entender até que ponto. Por exemplo, os antigos maias da Guatemala dividiram o mundo esférico, como entendiam na época, em 6 continentes importantes, incluindo a África, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul e Austrália. No entanto, existem muitas outras culturas antigas que deixaram para trás intrigantes evidências que sugerem que os povos também tinham o costume de organizar levantamentos em escala global do planeta milhares de anos antes, até mesmo de a história começar a ser contada pela escrita. Outro ponto que deve ser considerado são os enormes monumentos ao redor do globo. Pense, por exemplo, de modo particular nas diversas construções encontradas no solo do Egito. As mais de 100 pirâmides e todos os sarcófagos minimamente construídos em seu interior. Também na enorme esfinge do complexo de Gizé, os vários templos, as tumbas reais guardadas em cavernas da região. É realmente impressionante o quanto esse povo possuía conhecimentos de engenharia e construção que nos cabe apenas especular em como adquiriram tais ideias. As antigas civilizações que floresceram no deserto do Saara são apenas algumas das inúmeras culturas misteriosas que desapareceram da face da Terra quase sem deixar vestígios. Outra dessas, talvez a mais famosa de todas, podemos dizer que é Atlântida, hoje perdida entre o mito e as especulações de diversos arqueólogos, historiadores e escritores de livros mitológicos. Da mesma forma que essas inúmeras culturas, algumas outras de provável grau tecnológico elevado, que surgiram e depois desapareceram, existem em diversas partes do mundo e em todos os continentes. Tudo para dizer que o passado da presença humana na superfície do planeta, já em sociedades organizadas, é muito mais antigo e cheio de mistérios do que se pensava até pouco tempo. Nunca houve tantas descobertas como agora, apontando para o fato de que a civilização no planeta Terra tem existido há muito mais tempo do que os estudiosos tradicionais propõem. Todas essas descobertas podem indicar que a espécie humana é, de fato, uma espécie com um tipo de amnésia, ou seja, ainda estamos tentando arduamente entender nossas origens e a verdadeira cronologia do passado do nosso planeta quando diferentes civilizações habitavam a Terra. Desde enormes estruturas megalíticas a incríveis mapas antigos, tudo isso tem desafiado as teorias tradicionais da evolução e história. Há inúmeras peças e evidências de que, quando juntas, indicam um momento no passado do nosso planeta quando as civilizações antigas e altamente avançadas dominavam o território do planeta. Estudiosos tradicionais acreditam firmemente que as culturas antigas, como os maias, incas, antigos egípcios, sumérios e outros, nunca estiveram realmente ligados. Estudiosos tradicionais sustentam que estas civilizações antigas se desenvolveram de forma independente e só estavam familiarizados com outras culturas próximas. Isso, no entanto, provou ser falso com as descobertas recentes. Por exemplo, para espanto dos arqueólogos e pesquisadores, em 1992, um cientista alemão que estava realizando testes em múmias egípcias encontrou vestígios de haxixe, tabaco e cocaína na pele, cabelos e ossos dos restos mortais. Porém, essa era uma planta que só crescia no chamado Novo Mundo. Então, como é que estes narcóticos exóticos chegaram no Egito Antigo antes do Novo Mundo ser encontrado? Esta é uma peça crucial que prova que não só as civilizações antigas estavam interligadas no passado distante, mas rotas comerciais elaboradas foram criadas há milhares de anos, como a estrada que falamos antes. É por isso que não é tão difícil de acreditar que existiam antigos hieróglifos egípcios na Austrália e que as pessoas da Índia Antiga sabiam da moderna Inglaterra. Consegue notar como as descobertas recentes mostram que a ideia de que tínhamos do mundo antigo pode estar completamente equivocada? Ainda que muitos cientistas não queiram admitir, nosso conhecimento atual
ainda precisa passar por uma série de alterações.